obrigada pela recepção. É sempre um prazer, como eu já falei com a Magari, mas é sempre um prazer. Gosto muito de ser chamada para vir aqui, porque eu me sinto em casa, realmente. As meninas que eram comigo perguntaram, não fica nervosa? Eu não sou uma pessoa nervosa, normalmente sou uma pessoa bem tranquila. E aqui eu me sinto em casa. Então, se é pretensão minha, não tem problema, mas eu adoro estar aqui com vocês. São todos irmãos que eu gosto muito e gosto bastante de falar sobre o tema, né? Sobre Jesus. Quando a gente fala sobre Jesus, a gente nunca... E tu é da paz, né? E eu sou da paz, já está até no nome, então é tranquilo, né? Então a Jenny me convidou para falar sobre esse tema, pagar o mal com o bem. E aí desde o início das nossas conversas, do Evangelho, eu fiquei pensando como a espiritualidade é maravilhosa, né? Porque tudo flui em prol disso, né? O que é o mal e o que é o bem? Né? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos buscando? E o Evangelho é o nosso guia, né? Como foi falado aqui na explanação do Evangelho, que a gente teve todo esse processo, né? Desde Moisés. Então vem tudo... Faz sentido, né? Faz tudo muito sentido pra gente. E aí a gente vê que a gente não está sozinho, a gente é bem inspirado pela espiritualidade de luz sempre. E eu agradeço muito. Eu vou ler um pouquinho do Evangelho, então, que fala o nosso tema, e depois e aí eu vou falar mais algumas coisinhas aqui, que eu trouxe uns textinhos, umas coisas para a gente explanar sobre esse assunto, né? Mas esse tema é maravilhoso, é bom porque tem tudo a ver. Do capítulo 12, Amai vossos inimigos, a Jenny pediu para eu fazer o item 1, que fala sobre isso. E o Kardec, na sua sabedoria, ele começa expondo a visão de dois apóstolos, dois evangelistas sobre essa questão, né? Então eu vou ler um pouquinho para a gente entender aqui. Pagar o mal com o bem. E aí Jesus diz: aprendeste o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo, amai vossos inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de Deus nosso Pai, que está nos céus, que faz erguer o sol entre os bons e sobre os maus. Ele não faz distinção. E faz chover sobre os justos e os injustos, porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes, senão os vossos irmãos que fazem isso mais do que os outros? Pergunta, né? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que a vossa justiça não fora mais abundante do que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Isso foi dito por São Mateus, no capítulo 5, versículo 20 e 43 a 47. E depois temos um outro falando também sobre o mesmo tema, né, essa colocação. Se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que os amam? E se não fazeis o bem, senão aqueles que vos fazem, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa. E se vós não emprestais senão aqueles que querem, de quem esperais receber os mesmos favores, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem, mas por nós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem disso nada esperar. E então vossa recompensa será grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como vosso Deus é cheio de misericórdia. Isso também está em Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36. Que interessante, né? Ele pegou duas partes das escrituras, né, dos evangelistas, das partes do evangelho de cada um deles, e aí vem a conclusão, que eu acho que é a parte mais interessante aqui, que é onde nós, encarnados, vivendo essas imperfeições que foi falado aqui,
que nós ainda estamos buscando, e aí entra o capítulo 6 de perfeitos, que nós estamos longe de ser perfeitos ainda, mas também entra a misericórdia divina, entendendo e nos mostrando que está tudo certo, nós estamos onde devemos estar, vivendo com as pessoas que vivemos, tendo as dificuldades que temos, né? Aprendendo do jeito que podemos, mas que a gente tem um caminho, que é o bem, que é praticar o bem, que essa é a solução, mesmo sendo imperfeitos, mesmo sendo tão longe, tão distantes ainda daquele ideal que se almeja como seres angelicais, perfeitos, como falou aquele capítulo, mas a gente está tudo certo, porque Deus é misericordioso e bom. E eu vou ler mais um pedacinho que vai falar sobre isso aqui. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor nessas circunstâncias. Jesus não quis dizer por essas palavras que se deve ter pelo inimigo, e aí entra o que eu falei, a ternura que se tem para com um irmão ou um amigo. A ternura supõe a confiança. Então, ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos nos querer mal. Não se pode ter com ele os transportes de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não poderá haver laços de simpatia que existem entre aquelas que estão em comunhão de pensamento. Não se pode ter, enfim, o mesmo prazer ao se encontrar com um inimigo de que com um amigo. Isso é verdade, né, gente? Isso é a nossa realidade. Nós não podemos ser hipócritas e acreditar que a gente vai amar, no sentido exato da palavra, aquele ser que nos fez mal, ou que faz mal para outros, que a gente sabe, a gente vê tantas coisas ainda, tanta maldade acontecendo nesse mundo, né? Que a gente sabe que é um mundo de provas e expiações ainda, que a gente ainda está galgando degraus assim pequenos para chegar ao mundo de regeneração. E que tudo que está acontecendo é previsto, porque Deus é perfeito. Não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade e do conhecimento dele, né? Então, a gente sabe que a gente está exatamente onde a gente está, com as condições que nós podemos ter. Então, não se pode exigir, querer, e ele fala aqui isso, que a gente ame o nosso inimigo da mesma forma que a gente vai amar nosso irmão, nosso filho, nosso pai, nossa mãe. Mesmo assim, a gente tem dificuldades às vezes, né? E aí me ocorre uma história que... Depois eu vou falar essa história, vou ler mais um pouquinho. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão de fluidos. Porque somos energia, somos vibração. Não dá pra gente sofrer uma maldade e ficar... Pode ter quem consiga isso, né? Eu desconheço. Eu não sei esses grandes seres que já viveram aqui, que nos deixaram exemplo. Jesus, Maria Teresa, pessoas, seres iluminados que já passaram por aqui, né? Então, assim, claro, a gente ainda está longe disso, e eu me coloco nesse lugar, que eu estou muito longe disso. Talvez algum de vocês até consiga, assim, ainda essa proeza de amar aquele que fez mal. Eu não consigo amar. Não consigo. E aqui ele nos fala sobre isso, né? O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente vos envolve de um refúgio agradável, e daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre ele e os amigos. Esse preceito parece difícil, impossível mesmo de se praticar, porque se crê falsamente que prescreve-lhes dar o mesmo lugar no coração. Se a pobreza da língua humana obriga a se servir do mesmo termo para exprimir diversas nuances dos sentimentos, a razão deve diferenciá-las segundo o caso. Então aí entra também a questão da linguagem para a época, né? Quando Jesus falava sobre isso. A
linguagem a gente sabe que não era tão amplo assim como hoje, que o amar era uma forma mais, talvez, de acolher, de perdoar, né? Vindo de Jesus, amar era amar mesmo, porque ele, com quem ele andava, né? Com quem Jesus andava? É com os mais necessitados mesmo. Eram os que precisavam, e ele mesmo dizia que os sãos não precisam de médico, né? Mas isso era Jesus, né, gente? O melhor, o maior exemplo de perfeição que nós temos. Então, se compreende que a gente tem limitações ainda, né? Amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo, aquele para quem a vida presente é tudo. Não se vê no inimigo senão um ser nocivo, perturbando sua tranquilidade, e do qual crê que só a morte pode livrá-lo. Daí o desejo de vingança. Não tem nenhum interesse em perdoar, se isso não é para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar mesmo, em certos casos, parece-lhe uma fraqueza indigna de si. Se não se vinga, não lhe conserva a menor rancor e um secreto desejo do mal. Para o crente, mas para o espírita, sobretudo, a maneira de ver é diferente, porque ele considera o passado e o futuro. E aí entra a compreensão que nós devemos ter para aqueles seres que fazem o mal, que praticam o mal, para a gente ou para outros, né? Que a gente pode não amar aquele ser como deveria, como Jesus talvez amasse. Mas a gente tem, no mínimo, que perdoá-lo. Se não conseguir perdoá-lo, pelo menos vibrar positivo para aquele ser, para que ele possa um dia encontrar, né, o entendimento das coisas, das faltas. Acho que é o mínimo que a gente pode, né, como cristão. Mas vamos seguir. Para o crente, então, né, essa seria a condição. Que entende, né, a gente entende como espírita que, até porque a reencarnação nos mostra que todos que estão conosco, todos, sem exceção, de alguma forma, têm alguma ligação com a gente. Mesmo aqueles seres que a gente encontra uma vez na vida, porque a gente sabe que a gente é uma corrente, um elo. Todos somos um elo dessa engrenagem da vida, né? Todos. Ninguém vive sozinho. Todos nós. E todos estamos no mesmo patamar. Uns talvez um pouquinho mais evoluídos, outros nem tanto, mas estamos todos no mesmo caminho para buscar. E nesse mundo que a gente quer de regeneração, muito feliz, enquanto um irmão estiver lá caído, nenhum de nós vai conseguir evoluir e estar bem se aquele ser não estiver acompanhando a gente, não é? Mesmo que seja um inimigo. Porque mesmo aquele inimigo que é colocado na nossa vida, no nosso caminhar, tem um sentido dele estar ali. Tem um motivo para ele estar ali. Porque a lei de Deus é perfeita. Deus não se engana. Ninguém erra endereço. E a gente tem que acreditar nisso. Ter fé, saber que Deus no comando de tudo sempre, porque Ele sabe de todas as coisas. Em seguida, então, deve prever encontrar nele homens maus e perversos, que as maldades das quais é alvo fazem parte das provas que deve suportar. E o ponto de vista elevado em que se coloca torna as vicissitudes menos amargas, venham elas dos homens ou das coisas. Se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra aqueles que delas são os instrumentos. Se em lugar de lamentar, agradecer a Deus por experimentá-la, deve agradecer a mão que lhe favorece a ocasião de provar a sua paciência, a sua resignação. Esse pensamento o dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, por outro lado, que quanto mais é generoso, mais se engrandece aos próprios olhos, o que se acha fora do alcance dos golpes malévolos do seu inimigo. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se crê ofendido pelos insultos daquele a quem considera como seu inferior, assim como com quem aquele que se eleva. No mundo moral, acima da humanidade maternal, ele compreende que o ódio e o rancor que o aviltaram e o rebaixaram, ora para ser superior ou seu adversário, é preciso,
e tem a alma maior, mais nobre e mais generosa. Então a gente percebe que não é acaso, né? E a maldade é necessária, que nós temos que aprender a lidar com isso, né? Mas como nós podemos? A gente tem condições de agir como Jesus, por exemplo, quando oferece a outra face? Claro que não, né? A gente está muito longe disso. E aí tem uma historinha que eu estava ouvindo, que é o que eu ia contar antes, do Gandhi. Quando o Gandhi estava, ele era um pacifista, acho que todo mundo sabe quem foi Gandhi, né? Um pacifista lá na Índia. E foi muito maltratado, torturado, ele era advogado, e ele buscava sempre as mudanças, porque a Índia era colônia da Inglaterra, e aí eles eram subjugados praticamente, né? E ele buscava a paz, a liberdade, aquela coisa toda, sempre de uma forma pacífica e tudo mais. E um soldado, ele se reuniu com o povo dele e foi fazer tal, uma manifestação pacífica, né? E chegou um soldado inglês e deu um soco nele e derrubou ele. E ele pegou e se levantou novamente, né? Quieto, não falou nada, não retrucou nem nada. E o soldado foi lá e derrubou ele de novo. E aí, irritado com aquela tranquilidade dele, né? O soldado disse pra ele assim: quem foi que te ensinou a ser covarde e não reagir? E o soldado estava no crucifixo, no pescoço, com Jesus ali crucificado. E o Gandhi mostrou para ele: esse aí que está no teu pescoço. E aí a gente fica pensando, né? Olha a atitude de um ser mais evoluído. Porque aquele ser que estava no crucifixo no pescoço, que talvez se dissesse cristão, não conhecia Cristo, não vivenciava Cristo, não entendia, não entendeu a vinda do Cristo, né? Ele não entendeu nada. E o Gandhi, que talvez nem fosse, eu acho que ele não era da religião católica, cristã, né? Tinha outras, já trazia aquela coisa nata dentro dele. Então a gente pensa, quem ali era mais cristão? Quem ali era mais do bem, né? E aí a gente pergunta, como fazer para a gente ser esse ser? Como nós, limitados que somos ainda, né? Com todas essas nossas mazelas, com todas essas nossas diferenças, com esse orgulho, com essa vaidade que não aceita. Se o outro nos enfrenta ali, a gente fala uma coisa, a pessoa não concorda, às vezes discorda daquilo que a gente fala. A pessoa fala pra gente, a gente já fica toda magoada, toda ofendida por uma coisa tão simples. Como a gente pode querer ser melhor, evoluir, ser como Cristo? É difícil, né? Mas o Emmanuel nos diz que nós temos uma tarefa pessoal na obra divina. Esse livrinho aqui, ponto marcado. Ele nos diz que indubitavelmente Deus, nosso Pai Criador, fará que a Terra alcance a perfeição, que é o que a gente fala aqui, né? E aquele senhor ali falou muito bem, achei maravilhoso o que ele falou. Que daí entra a misericórdia divina nos ensinando que nós temos que nos amar assim, de jeito, claro que precisamos mudar e evoluir, buscar sempre evolução, sempre isso, né? Praticando bem, sempre. A gente falou isso, Jesus falava, perguntaram para ele, né? Como se melhorar, como evoluir? E ele sempre falava fazendo bem, fazendo caridade. E ele dizia para os apóstolos: olha, vocês podem fazer o que eu faço, vocês têm condições de fazer, todos nós temos condições. Porque nós somos filhos de Deus e Deus nos criou com capacidade para isso. Só que nós ainda temos os valores ainda muito materialista, né? Muito voltado ainda para as coisas do ter e não do ser. Mas quando a gente começar a entender isso, né? Que o ser melhor, que o amar o próximo, que praticar a caridade, praticar o amor, não precisa ser grandes
atitudes, não precisa ser ações grandiosas, não. Se nas atitudes do dia a dia a gente se conscientizar que ali tem um irmão teu, que a gente não sabe qual é a dificuldade que ele está passando, e tem um pouco mais de tolerância com aquele porteiro, com aquele ser que às vezes não tem a sorte que a gente teve de ter uma casa, um teto, ter um carro às vezes, de ter comidinha na mesa, aquele ser morador de rua, aquele ser que pratica um crime, às vezes a gente fica assim, meu Deus, como é que pode nos dias de hoje, a gente vê tanta coisa acontecendo, e aí a gente pensa assim, poxa, mas o que levou? A gente tem o direito de julgar aquele ser? Não, nós não temos. Nós temos que pensar com misericórdia. A gente vai amar esse ser? Não, com certeza a gente não vai. Não é nosso. Não é nosso ainda. Nós não estamos nesse patamar. E a gente tem que entender e aceitar nossas limitações também. Aquele senhor falou ali, não adianta querer colocar um rio dentro de um litro de água. Não vai caber. A ciência, ele falou isso, falou com muita sabedoria, que a gente tem que entender o nosso limite, o nosso potencial ali. Mas dentro daquilo fazer o melhor. Se a gente pode fazer nas pequenas coisas, é ótimo. É a reforma íntima, é o buscar dentro da gente fazer sempre o melhor. Por mínimo que seja aquilo que a gente vai fazer, é fazer o melhor, fazer com amor, se despir de orgulho, de vaidade, né? E pensar, poxa vida, nos colocar no lugar do nosso irmão que está ali. Acho que é isso, são coisas mínimas que a gente precisa para praticar o bem, para fazer o tal de bem que fala aqui, né? E eu vou ler mais um pedacinho do Emmanuel aqui, para a casa no final, vamos passar essa roda de Deus. O tempo voa, né? Menina do céu, eu não liguei metade que eu tinha que ler. Bom, clareando o pensamento exposto, digamos que Deus necessita de nós outros, conquanto que nos constranja o livre-arbítrio à cooperação. E vale notar que através das operações que nomeamos por nossos deveres imediatos, é possível saber que há tarefas que somos conduzidas. Detente assim que, quando em quando, para considerar os encargos que a providência divina te incumbiu de modo indireto no quadro das lides cotidianas, naquela coisa do dia a dia que eu falei, né, que é onde a gente tem que colocar o nosso melhor. Deus é a paternidade suprema. Em razão disso, terá concedido ao teu coração ou a algum dos seus filhos no Instituto da Consanguinidade, a fim de que ajudes a moldar-lhe o caráter, embora te vejas temporariamente, muitas vezes em absoluto esquecimento de ti mesmo, para que a abnegação atinja a sua obra completa. Deus é amor, e em vista de semelhante verdade, Ele te pede apenas que ames o próximo, de tal maneira que te transfiguras em mensagem viva de compreensão e socorro fraternal a cada irmão da humanidade que te partilha a experiência. Deus é misericórdia, faça reconhecer que Ele aguarda, lhe adotes as normas de tolerância construtiva, perdoando quantas vezes se fizerem necessárias o companheiro que se terá desviado da senda justa, propiciando-lhe novas oportunidades de serviço e elevação no nível que te coloque. Deus é trabalho, imperioso aceitar as pequenas obrigações do dia a dia, quais sejam o trato da terra, o zelo da casa, a lição de ser administrada ou recebida, o compromisso afetivo, o dever profissional ou até mesmo a proteção a uma flor na altura das tarefas que Ele te solicita realizar com alegria, em favor da paz e da eficiência dos mecanismos da vida. Observa em derredor de ti e reconhecerás onde, como e quando Deus te chama em silêncio a colaborar com Ele, seja no desenvolvimento das boas obras, na sustentação da paciência, na intervenção caridosa em assuntos inquietantes para que o mal não interrompa a construção do bem, na palavra iluminativa ou na seara do conhecimento superior, habitualmente ameaçada pelo assalto das trevas. Sem dúvida, em lugar algum e em tempo algum, nada conseguiremos, na essência, planejar, organizar, conduzir, instruir ou fazer sem Deus. No entanto, em atividade alguma, não nos é lícito esquecer
esquecer que Deus igualmente espera por nós. E eu acho que é aí onde a gente começa a praticar o nosso bem. É lembrando que em todos os momentos, as pequenas coisas, fazendo bem para aquele irmão, às vezes, que a gente nem espera, né? Ou que não espera da gente. É aí que Deus nos coloca para fazer, para pagar o mal com o bem. Mesmo quando nos magoe alguém. Não vamos revidar. Vamos amar da maneira que a gente conseguir. Eu acho que essa é a mensagem de Jesus e de Deus para nós hoje. Muito obrigada, gente.